Olá, somos o grupo 4 da turma ITE 11, que é composto por Ana Beatriz Santana, Anderson Paixão, Islam Pereira, Maikele Oliveira, Maria Clara, Stephanie Silva e Tiago Bruno. Nosso grupo ficou com o tema Muito Antes de Cabral. Eu, Maria Clara, junto com Anderson Paixão, iremos explicar o que aconteceu nesse período. Aliança entre europeus e indígenas. As metrópoles coloniais perceberam uma inimizade entre os grupos indígenas e usaram isso como estratégia. Os portugueses se alinharam com os tupiniquim, os franceses com os tamoio e os tupinambá, os holandeses se uniram com os tapuia contra os portugueses. Cacicado. Quando Cristóvão Colombo aportou na América em 1492 em Antilhas, a ilha era povoada por um povo chamado Taino. Esse povo respondia aos seus chefes, os caciques. Na América existia um sistema político de chefias centralizadas, onde o líder supremo tinha poder sobre as aldeias e, diferente da Europa, não existia um corpo de funcionários administrativos e nem um exército permanente. O modelo se espalhou por uma área mais alargada e ganhou o nome de Cacicada. Américo Vespúcio. O nome América homenageava Américo Vespúcio, mercador, navegador, geógrafo e cosmógrafo italiano. Ele escreveu sobre as novas terras e achou por bem imaginar que teria sido o primeiro a pôr os pés nessa terra já habitada há aproximadamente 35 mil anos. Aldeias. Tudo leva a crer em uma ocupação descontínua ao longo do Amazonas, com trechos de aldeias. As aldeias variavam em tamanho e número de habitantes, mas sabe-se que outras se estendiam ao longo do rio. Os registros mencionam a existência de muitos recursos naturais. Povos Macrogé. O povo Macrogé viviam em uma terceira margem, e sobre esse povo recaía uma miopia cultural, distorcida pelo ponto de vista andino, mas também por uma lente dos Tupinambá, Tupi-Guarani e dos portugueses, que destrataram esse povo. Por isso eles eram vistos como gente bárbara, que não possuía aldeias, agricultura, transporte ou cerâmica. Xamã. Xamã era considerado um líder político, sócio e espiritual. Ele tinha como dever essencial entender as sociedades. É o único que pode transportar corpos e tem a propriedade de ler diferentes estados de espírito ancestral. População no litoral de norte a sul. No litoral existia um grupo que habitava de costa a costa quando os portugueses chegaram. No sul, os guaranis, que viviam nas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Ao norte dominavam os tupinambá, que se estabeleceram na costa desde Iguapé até o atual estado do Ceará. Eu vou falar sobre o modo de vida dos Tupi-Guaranis e dos Tupinambás. Os Tupi-Guaranis viviam da pesca, da caça e praticavam a agricultura goivara. A agricultura goivara é uma técnica que consiste em derrubar árvores e matas nativas. Depois é incendiado o local e ao final desse processo já está quase pronto para a plantação, porque fica quase na terra já. A base dos guaranis era o milho. Já os tupinambás cultivavam muita mandioca, porque eles faziam muito farinha. Os dois grupos desfrutavam dos recursos fluviais e marítimos da região, ou seja, os dois usavam muito os rios, os lagos e até mesmo o mar. Povoado versus sertão. Povoado era a região ordenada pela Igreja Católica e sertão era o termo usado para definir o local da falta e da ausência de ordem. Jesuítas. Os missionários jesuítas que chegaram ali no litoral por volta de 1553 entraram em choque com os sertanistas ao demandarem que os indígenas desse do sertão fossem colocados nas aldeias missionárias. Com bandeiras sob o comando de Manuel Preto, Antônio Raposo Tavares e Fernão Dias Paz. Eles dizimaram as populações locais e causaram muita tensão com os jesuítas e a coroa. Bandeirantes. Os bandeirantes ficaram muito conhecidos na historiografia nacional.
A sua imagem seria usada pelos paulistas no início do século XX como um símbolo do espírito aventureiro e intérprete da região. E eles eram descritos como destemidos e exploradores do perigoso sertão. Na véspera da colonização, já havia uma certa quantidade de pessoas espalhadas pelo continente, com diversas articulações sociais, econômicas e políticas. Se a chegada de Cabral significou um desastre para essas populações, não tem porquê descrever apenas perdas de vidas, terras e culturas. Algo novo. De qualquer maneira, em um local que recebeu um nome, mas ainda era desconhecido, os indígenas eram entendidos como algo novo, uma nova e estranha humanidade. Obrigado, e é isso.